A paz do Senhor, irmãos. Ai, eu tô nervosa. Eu tô nervosa e eu tava falando pra mãe que hoje a gente vai cedo pra casa. Porque a gente estuda e aí a gente acaba falando menos do que a gente estudou, porque é normal, né? E aí eu disse pra ela, hoje a gente vai mais cedo pra casa. Ela disse, amém, não vai ficar enfadando lá em cima. Mas eu queria agradecer primeiramente ao Senhor Jesus, né, que deu essa oportunidade de eu estar trazendo a palavra hoje, ao meu pai e ao pastor, porque tudo é conversado com o pastor antes, né? Nada é feito sem que o pastor saiba. Então, queria agradecer, muito obrigado pelo convite. E eu queria a gente vai falar hoje sobre contentamento. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, porque para falar de contentamento a gente tem que falar de Paulo, né? Filipenses 4, do 10 ao 13. Eu vou ler todo esse pedacinho aqui. Todos acharam? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês... Espera um pouquinho. Porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então, aqui, uma das palavras... Pode sentar, irmãos. Uma das palavras mais reveladoras que Paulo usa, ele aprendeu a viver contente. Ou seja, a gente não nasce contente, né? Porque quando a gente já nasce chorando, né? Já nasce estressado porque foi tirado fora da barriga. Então, ninguém nasce contente. O sentimento de contentamento a gente não tem quando nasce. E também ele não é dado por uma oração que o pastor ora e impõe as mãos e você receba o contentamento. Não, ele não é um dom. Ele é um sentimento. E é um sentimento de alegria, satisfação, prazer e regozijo no Senhor. E Paulo, ele aprendeu a estar contente no Senhor. Então, ou seja, ele treinou, né? Porque se a gente não nasce com esse sentimento e se a gente não recebe através de imposição de mão, ele treinou para estar contente. E ele se acostumou tanto a viver na presença de Deus que o conforto físico dele se tornou secundário na sua vida. Olha só, ele estava tão cheio de Deus que os confortos físicos, tudo que ele passou, ele foi para a prisão, ele teve dinheiro, porque as igrejas ajudavam ele com ofertas, mas ele teve dinheiro, mas tudo isso que ele passou, mesmo na prisão, ele aprendeu a estar contente no Senhor, mesmo quando ele estava na prisão. E a gente tem que ter esse sentimento de aprendizado. Essa palavra já vem tocando no meu coração e não é de hoje. Ela já vem tocando já há tempo, porque a gente tem uma mania tão feia, né, irmãos, de reclamar. A gente reclama de tudo. De tudo a gente está reclamando. Se a gente tem um carro, esse carro já não é bom. E tudo que a gente reclama, já paremos para pensar que tudo que a gente reclama, a gente pediu para o Senhor. Não é que a gente vem nessa vida, a gente não vem nessa vida sem nada, a gente não traz nada nessa vida e a gente não vai levar nada. Tudo a gente consegue aqui e a gente consegue com a graça e a misericórdia do Senhor. Ele que nos deu a nossa casa, Ele que nos deu o nosso trabalho, Ele que nos deu os nossos filhos.
E a gente, tudo isso a gente pede, mas a gente acaba sempre reclamando, nada tá bom. Se vai se levantar cedo porque tem que ir trabalhar, ai, porque eu tenho que levantar muito cedo. Ai, tem nébia, ai, porque tem nébia, mas você está dentro do carro. E aquele que está dentro, que está de a pé, está indo trabalhar, mas não, eu estou reclamando porque tem neve e eu tenho que me levantar cedo. Tudo a gente reclama, tudo. E tudo a gente reclama de tudo daquilo que Deus nos deu, Ele nos deu, e a gente acaba reclamando. E eu penso que isso deixa o coração de Deus triste. Porque se Ele te deu, e tu tem um sentimento de satisfação nas coisas, não é no Senhor. A gente está com um sentimento de satisfação nas nossas coisas, não é mais no Senhor. E Paulo, ele ensina aqui que a gente tem que ter o sentimento de satisfação no Senhor. Independente da situação que a gente estiver, seja na bonança, seja na fartura, independente da situação que a gente estiver. Não é fácil, irmãos. Não é fácil a gente estar contente a todo momento. Não contente em termos de alegria, é contentamento no Senhor, porque a gente pode estar triste, mas se a gente estiver com o coração contente, com o coração no Senhor, a gente vai estar satisfeito, e é isso que Paulo passa para nós. E a gente está nesse tempo de insatisfação, porque tudo passa tão rápido, né? Tudo corre. É um celular que se lança hoje e amanhã já é outro, e a gente compra esse e já não está mais satisfeito com esse, porque já vem um outro e o outro e outro. Então, vamos aprender a estar satisfeito no Senhor e não nas coisas. Não nas coisas, porque se a gente estiver satisfeito no Senhor, pode vir doença, pode vir tribulação, pode vir tempestade, mas quando a gente está satisfeito no Senhor, nada disso nos abala. Então, que a gente procure estar satisfeito no Senhor. E a insatisfação, ela não é de hoje, ela já vem desde os tempos antigos, desde a queda de Lúcifer do céu, né? Ali em Isaías 14, do 12 ao 13. Diz assim, ó. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mais as profundezas do céu que você será levado irá ao fundo do abismo. Então, Lúcifer, ele era a estrela da manhã, ele era um anjo de luz, mas ele não estava satisfeito. E a insatisfação leva a gente à queda. E ele acabou sendo lançado fora do céu. E não só Lúcifer, né? A Eva também. Eva também estava insatisfeita lá no jardim, porque quando Deus disse para ela não comer da fruta, mas o inimigo trouxe uma proposta diferente para ela, ela aceitou. Então, ela também estava insatisfeita com todo aquele jardim, com o marido que Deus tinha dado para ela, mas a insatisfação de querer ver como Deus, ela fez com que ela comesse a fruta. E vem vindo nos dias de hoje, né? Não foi, começou de lá e até hoje a gente vive nesse ciclo de insatisfação. Tudo para nós, a gente está sempre insatisfeito e nada, irmãos, nada nesse mundo pode satisfazer a nossa alma. Pode ter certeza que somente a satisfação está em Deus. A gente pode ganhar rios de dinheiro, a gente pode ter os melhores carros, a gente pode ter a melhor casa, os filhos mais bonitos, mais estudados, mas ainda assim a gente vai estar satisfeito, porque a insatisfação a gente tem que estar satisfeito no Senhor. E se a gente não está satisfeito no Senhor, nada disso vai nos satisfazer. E também eu quero deixar aqui a passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo também estava insatisfeito. Aqui, o filho pródigo 15, Lucas 15, do 11 ao 32. Vamos ver aqui.
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens irresponsavelmente. Depois de ter gasto houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, aqui todo mundo já conhece a passagem, que ele acabou indo trabalhar numa casa de um fazendeiro, e lá ele acabou comendo a comida dos porcos. Por quê? Porque ele tinha tudo dentro da casa do pai dele, tudo. Mas ele estava insatisfeito e ele queria usar a herança, que a gente recebe a herança somente depois que os pais morrem, né? Mas ele pediu antes a herança dele e saiu para gastar. E quando acabou a herança, o dinheiro que ele tinha, ele acabou indo trabalhar para um fazendeiro e acabou lá no chiqueiro, acabou comendo a comida dos porcos. Aí a gente fica imaginando, muitas vezes a gente tem crente assim, que está dentro da igreja, mas não está feliz e acaba tendo que conhecer o chiqueiro lá fora, né, irmãos? Então, ele foi, e quando ele caindo em si, ele pensou: o que eu estou fazendo? Se na minha casa eu tenho tudo, e eu estou aqui comendo bolota de porco, que eu podia estar em casa. E aí, quando ele cai em si, ele volta e diz para o pai: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. E que a gente possa ter esse sentimento, e quando a gente estiver insatisfeito e estiver errando, que a gente se lembre do filho pródigo, que ele teve que conhecer o chiqueiro para ele perceber que ele tinha tudo na casa de Deus, que ele tinha tudo na casa do pai dele. A mesma coisa é a gente, irmãos, que a gente possa perceber que a gente tem tudo e que a gente peça, porque eu tenho pedido tanto para Deus, tanto, porque eu posso dizer que eu sou reclamona, irmãos, eu reclamo tanto, e Deus tem trabalhado isso em mim, porque o emprego que eu tenho foi Ele quem me deu, sabe? A casa que eu tenho, a filha que eu tenho, o marido. Então, tudo foi Ele quem me deu. Mas eu me pego, às vezes, reclamando de coisas que são tão pequenininhas, e a gente está sempre reclamando. No serviço, tem coisas que eu não gosto de fazer. Então, quando eu estou indo trabalhar, agora, eu tenho pedido para Deus: Senhor, me ensina, Senhor, me faz eu ver em que eu posso ter contentamento, porque tem serviços que eu não gosto de fazer lá dentro da empresa, mas eu peço: Senhor, me dê a sabedoria, e que eu possa encontrar o contentamento em tudo, e que eu possa encontrar o contentamento em Ti, Senhor, porque se eu estiver contente em Ti, nada vai me abalar, porque eu sei, irmãos, em quem eu creio, e eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Então, que a gente possa pedir, buscar, para que Deus nos dê esse contentamento nele. E cada vez que eu saio de manhã, eu vou cantando um louvor. Que é só um pedacinho do louvor. Eu acho que é Uma Vez, eu não sei. Que ele fala de estar contente em Deus, e eu vou cantando esse louvor. E tenha certeza que quando a gente pede, independente se o dia vai ser ruim, quando a gente pede antes de sair de casa, independente se aquele dia vai ser ruim, mas quando você está no Senhor, aquele dia a gente consegue passar. E eu vou cantando esse louvor, e o louvor é esse, o que eu acho que todo mundo conhece. Quem conhece me ajuda a cantar. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais.
tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Amém, irmãos. Então, era isso que eu tenho para deixar para a igreja. Ó, eu disse que ia ser rápido e foi bem rápido. Que a gente aprenda, que a gente peça e que a gente interceda para estar contente na presença do Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Amém, irmãos? É isso.